Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de Geografia? Na nossa aula de Geografia hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo da aula passada sobre lazer e turismo nas paisagens brasileiras. Quando falamos de paisagem, nós lembramos de quê? Hein? Do espaço, não é? As paisagens naturais, paisagens construídas pelo homem, não é? Vocês podem acompanhar aí na página 3, ó, turismo, lazer e natureza. O que é turismo? O que é lazer? Hein? Quando nós falamos de lazer, nós lembramos de quê? De diversão, de passeio. Turismo quer dizer o quê? Passear, conhecer outros lugares, ou até mesmo conhecermos algumas cidades, alguns municípios da nossa cidade, alguns estados do nosso país, né? A maioria das pessoas preferem conhecer outros países, ao invés de conhecer as cidades que existem no nosso Brasil, né? Só que por enquanto ninguém está podendo fazer esses turismo, por conta de quê? Por conta da pandemia, não é? Mas quando nós falamos de turismo, nós falamos de viagem, lazer, diversão. Quando vocês estão de folga, quando estão em casa com a mamãe, com o papai, né? Quando estão de férias, o que é que geralmente nós fazemos? Antes dessa pandemia, o que é que nós fazemos, né? O que é que nós faríamos? Lazer, íamos à praia, passear, ao shopping. E quando é na natureza, quando fazemos esses passeios na natureza, se torna bem melhor, porque estamos o quê? Ao ar livre, não é? Bem melhor, bem mais natural. Nós podemos observar aí alguns pontos turísticos de alguns estados do Brasil. Olha aí, vocês podem observar na primeira figura, é o Forte de Santa Maria, em Salvador. O Morro, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. A Rua da Cidade Histórica, ó, em Minas Gerais. E Praia de Ponta Negra, em Manaus. Então, aqui são alguns pontos turísticos, né, do país, em alguns estados, em Salvador, em Santa Catarina, em Minas Gerais e em Manaus. E os pontos turísticos aqui em Fortaleza? Vocês conhecem alguns? Hein? Quando nós falamos de turismo, ó, o turismo também, ele movimenta muito a economia do Brasil. O turismo, segundo a Organização das Nações Unidas, é a atividade realizada por viajantes, ou seja, pelas pessoas que visitam uma localidade fora do seu lugar habitual, fora da sua unidade federativa. Isso movimenta quem, ó? A economia, social e o cultural. O turismo envolve diferentes aspectos. O econômico, os turistas, de modo geral, compram objetos e consomem serviços. Como são esses objetos, tia? São objetos desse determinado lugar. Por exemplo, aqui no Ceará, esse chapéu de palha, ele é o quê? Ele é típico do Ceará, não é? Então, esse tipo de chapéu, eles são vendidos onde? Nas feiras, no mercado central. Então, as rendas, tudo isso são produtos que movimentam a economia, né? O social. Turistas geralmente interagem com a comunidade e as pessoas que moram nos lugares, visitando esses lugares. Cultural. Pessoas que viajam para um lugar fora do seu entorno habitual têm a oportunidade de experimentar novas comidas, não é? Quais são as comidas típicas aqui do Ceará? Vocês já provaram? Quais são as comidas típicas de outro estado? Quem já viajou para fora da nossa unidade federativa já deve saber, né? Porque em cada estado tem a sua particularidade, tem o seu sotaque, tem a sua maneira de falar, tem a sua cultura, né? Essa cultura envolve o quê? A alimentação, o vestuário, a forma de falar. Então, tudo isso movimenta o quê? Do turismo. O lazer, por sua vez, é aquilo que fazemos para ocupar nosso tempo livre de compromisso, quando nós estamos sem compromisso nenhum, que nós podemos realizar esse tipo de lazer, não é? Vamos lá. O Brasil apresenta uma grande diversidade de paisagens.
Quando nós falamos de paisagem, nós pensamos em quê? Quando fala de natureza, são os ambientes naturais. As praias, né? As fazendas, os parques. Aqui próximo de nós temos um parque bem famoso. É o quê? O Parque do Cocó. Então lá, que paisagem é que predomina lá? Aquela paisagem, apesar de estar cercado por paisagem modificada, né? A paisagem que predomina lá é o quê? Paisagem natural, onde tem um mangue, tem os rios, tem árvores, lá tem uma trilha. Então, né? A diversidade de paisagem natural e cultural atrai turista do mundo todo para o nosso país. Por conta disso, o nosso país e o nosso estado, principalmente, o nosso estado, ele é chamado de Terra do Sol. Por quê? Porque o sol predomina a maior parte do ano e pelas belas praias que aqui contém. A diferença entre o turismo e o lazer, né? A tia já falou, o turismo são as pessoas que viajam para conhecer novos lugares e o lazer são atividades que nós realizamos nos momentos que nós estamos sem compromisso algum. Existem tipos de turismo. Quais são esses turismos que a tia acabou de falar? Que turismo é esse, né? Esse turismo, ele envolve o quê? A economia, a cultura. O turismo, ele é uma atividade econômica, social e cultural. Econômica por quê? Porque os turistas, quando eles vêm visitar o estado, movimenta muito a economia. Por conta de quê, tia? Porque entra mais dinheiro na economia. Por causa de quê? Eles vão fazer compras, eles se hospedam, então eles frequentam restaurantes, então tudo isso vai movimentando o quê? A economia do estado. O turista, ele é responsável por respeitar, ele tem que respeitar a natureza e todos os lugares onde eles passam. Seria bacana que essas pessoas que viessem ao nosso estado, eles consumissem algo e jogassem na rua? Não, não é legal nem nós que moramos na cidade fazer isso, né? Nós temos que preservar tanto o ambiente natural quanto o ambiente modificado, porque nós temos que preservar a nossa cidade. Tia, mas tem alguns pontos que tem lixo. Sim, são as pessoas que não esperam o carro da coleta passar e acabam jogando lixo na rua e sujando, prejudicando, né, até o nosso meio ambiente e poluindo o solo e as águas. Qual é a importância do turismo para as comunidades locais? Vocês sabem? Na nossa cidade, nós temos muitos pontos turísticos, não é? Muitos. A tia vai exibir para vocês aqui alguns bem importantes. Olha aqui, vocês conhecem esse ponto turístico aqui? Esse aqui é conhecido como a Ponte Metálica, a Ponte dos Ingleses, que ela está localizada lá na Praia de Iracema. Vocês já visitaram esse ponto turístico? Então, lá nesse lugar é bem bacana, bem bonito, porque nós podemos observar o que, ó, tem a ponte, né? E tem o mar, a praia. Então lá é bem legal. Lá tem feirinha de artesanato, né? O que é o artesanato, tia? São produtos que são fabricados por nós cearenses. Tem outro ponto turístico bem importante que creio que vocês já visitaram. Que ponto turístico é esse? Quem conhece? Isso mesmo, é o Beach Park, não é? E esse é um parque aquático bem movimentado, que movimenta bastante a economia do Ceará. Quem já foi ao Beach Park? Não é? É um parque aquático imenso, muito bacana e um dos pontos turísticos mais importantes do Ceará. Olha aí, economia, né? Movimentando a economia. E aqui, quem conhece esse ponto turístico aqui? Hein? Esse aqui, ó, é o Teatro José de Alencar, né? Quem já foi ao teatro? Hein? Então, quando falamos de teatro, o que é que acontece no teatro? O teatro está relacionado ao quê? Ao turismo cultural, a cultura do nosso estado. Tudo bem? Então, para finalizar, vocês irão realizar
as atividades propostas da página 6 e da página 7, né? Vocês irão realizar essa atividade da página 6 e da página 7, que está relacionada com todo esse conteúdo, que é o conteúdo da aula passada, que a tia acabou de revisar, tá bom? Finalizando a atividade, dá ok lá no grupo. Qualquer dúvida, pode chamar.